Olá, estudantes do segundo ano. Estamos aí então para mais uma aula, referente ao conteúdo do reino protoctista. Então, só fazendo algumas pontuações aí importantes. Na semana passada, nós falamos a respeito da parte dos protozoários. Nós vimos as características gerais, que os protozoários são unicelulares, eucariontes, heterotróficos, que muitos deles causam alguns tipos de doença, inclusive doenças no ser humano. E daí na aula de hoje nós estaremos ainda falando a respeito desse reino, o reino protoctista, mas conversando um pouquinho a respeito da parte das algas, certo? Apesar das algas parecerem muito com plantas, elas não estão ali inseridas no grupo, porque para ser considerado uma planta precisa ter raiz, caule e folha. E a alga apresenta uma estrutura única chamada de talo. Então ela fica ali dentro desse outro reino, que é o reino protoctista. Então, começando aqui, nós falaremos a respeito das características gerais das algas. Então nós temos algas que são unicelulares, que são formadas aí por uma única célula e, portanto, são microscópicas. E nós temos algas que são pluricelulares, que são algas grandes que a gente consegue enxergar a olho nu e que muitas delas têm importância econômica na fabricação de cosméticos, na indústria alimentícia, por exemplo. Então, as algas são eucariontes, ou seja, nós temos uma célula complexa, com muitas organelas e com um núcleo ali bem definido. E nós temos uma informação aqui bastante importante, é que elas fazem parte do equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos. Então, lá das cadeias alimentares, elas estão na base da cadeia alimentar. Elas servem de alimento para muitos seres vivos aquáticos, ali desde crustáceos, moluscos e até mesmo peixes. E ela está na base dessa cadeia alimentar. Ou seja, se elas desaparecerem, vai acontecer uma reação em cadeia. Vai faltar alimento para os animais que consomem elas, e esses animais que serviriam de alimento para outros animais também vão desaparecer. Então, tudo isso provocaria um grande desequilíbrio ecológico. E nós temos uma informação bastante importante que costuma cair muito aí em vestibular, é que em relação à parte de produção de oxigênio. Muitas pessoas acreditam que grandes florestas representam aí os pulmões do mundo. Nós temos até o caso aí da floresta amazônica aqui dentro do Brasil, que as pessoas falam, é o pulmão do mundo. E essa informação ela não está muito correta. Por quê? Plantas de grande porte, apesar de produzirem uma quantidade bastante grande de oxigênio, elas também acabam consumindo uma grande parte do que elas produziram. Então, o que sobra aí para a natureza é uma porcentagem pequena. Quem representa de fato os grandes produtores de oxigênio ou o maior produtor de oxigênio do planeta são as algas, em especial as algas unicelulares. Elas produzem muito oxigênio, lá através da fotossíntese, e elas consomem pouco. Lembrem, lá relembrando o conteúdo, a gente vai estar falando ainda a respeito disso, mas na fotossíntese, nós temos a entrada do gás carbônico, que é tóxico dentro da planta, juntamente ali com a luz solar, fornecendo energia. A planta, através do processo, ali através dos cloroplastos, elas realizam o processo, utilizando esse gás carbônico e utilizando a luz solar, e elas acabam produzindo glicose, que funciona como alimento para ela, e também o oxigênio, que ela manda para o ambiente, mas ela consome parte dele depois, certo? Continuando aqui, a gente irá falar agora um pouquinho a respeito de alguns grupos de algas que são considerados importantes. O primeiro grupo é o grupo das euglenófitas. Então nós temos aqui a imagem delas. São algas que são unicelulares, portanto a gente só consegue enxergar aí com o uso do microscópio. Essas aí, por exemplo, a imagem é de microscopia.
E nós dizemos que elas são clorofiladas, elas possuem clorofila. Isso que está demonstrado na imagem é esse pigmento verde, nesse caso não é um corante, é o pigmento da própria alga, que no caso é a clorofila, que já tem essa coloração verde. Se vocês observarem na imagem também, existe aqui projeções que são relacionadas à parte do flagelo. Então elas se locomovem através do flagelo. E nós temos que o habitat delas é principalmente o de água doce, mas também podem ser encontradas na água salgada. E daí eu quero chamar a atenção aqui de vocês para uma pegadinha muito grande de vestibular. Muito cuidado com os termos relacionados a habitat, porque eles podem confundir e podem induzir ao erro. Se aparecer na alternativa que o animal é ducícola, ele vive na água doce. Se aparecer com o animal, que o ser vivo aí é marinho, ele vive na água salgada. Se nós tivermos o termo exclusivamente, nós estamos remetendo que 100% de tal grupo vive em tal habitat. Cuidado com essa palavra exclusivamente. E pode aparecer também, eu vou falar agora desse grupo, predominantemente. Então ela é predominantemente de água doce, mas existem exceções que são encontradas na água salgada. A palavra exclusivamente aqui para esse grupo, por exemplo, estaria errada. Então tome muito cuidado com essas palavrinhas, porque elas costumam induzir muitas pessoas ao erro em questões de vestibular. Então aqui eu coloquei mais algumas imagens. Nessa segunda imagem vocês conseguem observar com maior facilidade flagelo. Reparem que a clorofila é muito fácil de ser visualizada, né, pelo fato dela já ter uma pigmentação verde. E aqui nós temos vários exemplos de euglenas, né? Lembrando que esses são os nomes científicos, por isso que são nomes latinizados, por isso que tem essa escrita e essa pronúncia estranha, certo? Pelo fato de estarem no latim. Continuando aqui, outro grupo de alga é o grupo das crisófitas, ou conhecidas popularmente como algas douradas. Nesse caso, nós temos uma alga que ela também é unicelular, que ela também é clorofilada, mas a pigmentação dela é um pigmento puxado para o marrom, puxado para o dourado. Por isso que nós temos essa variação de nome. E na imagem é bem claro que a coloração não é verde. Nós encontramos tanto no ambiente de água doce como no ambiente de água salgada. Então elas pode aparecer o termo que elas são ducícolas ou marinhas, está certo? E nós temos o representante principal aqui, que costuma cair o nome em vestibular, que são as diatomáceas. Que elas possuem uma carapaça, né, um revestimento, formado por sílica. E isso é muito importante aí falando em nível de vestibular. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Essas são específicas da Serra do Elefante. Então, existe um projeto ali de iniciação científica e nesse projeto eles fizeram a identificação dessas algas. Lembrando que todas estão com a imagem de microscopia, porque são unicelulares, certo? Continuando aqui, nós temos um outro grupo chamado de pirrófitas, que são algas que, além de serem unicelulares, além de possuírem clorofila, né, para fazer o processo de fotossíntese, elas causam um fenômeno que visualmente é muito bonito, chamado de bioluminescência, que elas emitem luz, elas emitem um brilho, e esse brilho é facilmente visualizado no mar. Elas também causam um fenômeno que na verdade é um desequilíbrio ali ambiental, que é o fenômeno de maré vermelha, que eu vou estar comentando com vocês já já. Agora aqui nós temos uma exceção. Esse grupo de alga, ele é exclusivamente marinho. Nós só encontramos esse tipo de alga na água salgada. Então aqui nós temos um grupo que não tem água de rios, lagos, por exemplo. Então aqui algumas imagens, né, mostrando esse fenômeno de bioluminescência. À noite ele fica bem bonito, né, porque é uma luz que é emitida
por milhares de algas que estão juntas, lembrando pelo fato de elas serem unicelulares. E aqui nós temos o fenômeno conhecido aí como maré vermelha. E esse fenômeno, essa grande mancha vermelha no mar, são milhares de algas desse grupo que elas estão causando, na verdade, um grande desequilíbrio ecológico onde elas estão. Então elas acabam consumindo todo o oxigênio daquela mancha vermelha e todos os animais marinhos que estão vivendo naquele local, peixes, crustáceos, mariscos ali, acabam morrendo pelo fato de haver a ausência do oxigênio. Então esse fenômeno é um fenômeno bastante problemático, é considerado aí um desequilíbrio ambiental no local onde ele está ocorrendo, certo? Continuando aqui, nós temos as algas verdes ou clorófias. Então aqui nós já temos uma alga que ela pode ser uni ou pluricelular, nós já temos algas grandes. Nós temos a predominância da clorofila da cor verde, por isso que nós chamamos de algas verdes, e elas são mais frequentes em água doce do que em água salgada. Então é mais fácil da gente conseguir observar em ambientes ducícolas, ambientes de água doce. E nós ainda conseguimos encontrar algumas variações no ambiente úmido. E nós temos abre aspas aí, algo bastante importante a nível de vestibular, que essas algas, elas formam uma relação ecológica que é a formação dos líquens. Os líquens, deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem. Essa terceira imagem aqui é um líquen, é a junção de uma alga com uma espécie de fungo. Geralmente a gente consegue observar o aparecimento desses líquens em árvores, em troncos de vegetação dentro das cidades ou até mesmo na mata. E nós consideramos eles como bioindicadores. Então, ambientes que o ar está limpo, nós conseguimos encontrar os líquens. Ambientes que tem poluição no ar, a gente já não consegue observar eles com tanta frequência. Então, eles são considerados como bioindicadores. E nós temos aí que é uma relação ecológica harmônica que está tendo nessa relação a presença do fungo com a presença da alga, certo? Continuando aqui, outro grupo de algas são as algas pardas ou feófcias. Então, como o nome já diz, ela não tem a coloração verde, é uma cor puxada para o pardo. São algas que são pluricelulares, então são grandes, né? Tem a clorofila pelo fato delas produzirem seu próprio alimento, serem autótrofas. São marinhas, então só tem na água salgada. E nós temos a presença dos carotenoides que causam essa pigmentação, sendo o principal chamado de fucoxantina, certo? Que pode ser utilizado, por exemplo, na indústria cosmética. Continuando aqui, outro grupo de alga são as algas vermelhas ou rodófias, onde quase todas são pluricelulares, mas existem exceções, e a maioria é marinha, mas também tem exceção de água doce. Essa coloração vermelha dela é causada pela presença de um pigmento chamado de ficoeritrina. E esse tipo de alga ele tem uma importância econômica bastante grande, porque ela é utilizada tanto na produção de alimentos, né, na indústria alimentícia, como também na produção de alguns tipos de medicamento. Então, acaba se trabalhando bastante com ela pelo fato dela ter essa importância econômica bastante considerável. Agora nós falaremos e vamos fazer a finalização do estudo das algas, falando um pouquinho a respeito da parte da reprodução. Então nós temos aqui que a reprodução ela pode ser assexuada, né, por divisão binária, onde nós temos a divisão do núcleo, a alga parte ali do meio e ela acaba formando indivíduos que são geneticamente iguais, né, acaba formando clones. Não é uma divisão tão interessante assim.
mas ela também tem a reprodução do tipo sexuada. E nessa reprodução do tipo sexuada, nós temos um mecanismo chamado de alternância de gerações. Alternância porque existe um pedaço do ciclo assexuado e um pedaço sexuado. Vamos aqui na imagem comigo que vocês vão entender melhor. Então isso aqui é a imagem que representa essa alternância de gerações. Então nós temos aqui, acompanhem comigo, lá na reprodução do tipo assexuada, reparem que nós temos aqui duas algas. Esse talo representa uma alga masculina, né? Um gametófito masculino. Vocês vão entender melhor esse termo lá no reino plant. Mas existe essa alga masculina e existe o gametófito feminino. São duas algas. O que acontece? Nós temos aqui algas que fazem a produção de gametas flagelados pelo fato que eles vão nadar, eles vão se locomover, que são gametas haploide, gameta N. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, pensem nos seres humanos. Ou a célula ela é diploide ou ela é haploide. Célula haploide são as células sexuais relacionadas à reprodução, que tem característica da mãe, por exemplo, o óvulo, ou do pai, que seria, por exemplo, o espermatozoide. Vai juntar o espermatozoide com o óvulo, vai fecundar. N do espermatozoide mais N do óvulo, 2 Ns. Esse 2N é a célula diploide, que é formada pela junção de duas células haploide, matéria nossa lá do primeiro ano. Então, o que aconteceu? O gameta masculino liberou, o gametófito masculino liberou uma célula, o gametófito feminino liberou outra célula, ambas sendo haploides. Vai acontecer o processo de fecundação das duas. Aqui nós já estamos na reprodução sexuada. Nessa fecundação, nós temos a mistura do material genético, a formação de um zigoto diploide, porque juntou os dois gametas, né? Como eu falei, N mais N, 2 Ns. E nós temos a formação de um talo aqui, chamado de esporófito, que ele é 2 Ns. Então, ele nesse caso aqui, nós temos variabilidade genética, porque ele é proveniente de uma fecundação. Esse esporófito diploide diferente aqui, ele vai liberar na água esporos N, que são esporos haploide, e esses esporos eles não irão fecundar. Daí nós temos a reprodução assexuada. Cada um desses esporos vai dar origem a uma nova alga sem que haja o processo de fecundação. Então, essa alga que está se originando aqui desse processo final, ela vai formar gametófitos que são N, porque não teve fecundação. E isso representa, então, a reprodução chamada de reprodução assexuada. Então, pelo fato de ter esse pedaço do ciclo assexuado e esse pedaço sexuado, nós dizemos que existe uma alternância de gerações. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje. Nós estamos finalizando, então, o estudo do reino protoictista. Eu estarei encaminhando para vocês as atividades referentes a esse conteúdo. Caso haja alguma dúvida ou algo aí que tenha ficado pendente, vocês podem estar entrando em contato comigo, né, no meu número particular, que eu estarei sanando essas dúvidas, tá? Do mais, um até logo e bons estudos a todos. Tchau, tchau!